Carta de 22 de julho de 1955. Querido Joel, você se lembra que foi em 4 de julho que eu desisti de minha posição em Hingley Park? Bem, 3 dias depois, o telefone tocou e era o superintendente de um subúrbio contíguo e a oeste de Evanston. Ele é um completo desconhecido, nunca tinha ouvido seu nome antes. Ele queria falar comigo sobre a direção de uma escola em Glenville. Quando eu lhe disse que não estava disponível e que estava fazendo um trabalho editorial em meio período, ele ainda queria me ver. Então eu saí e passei 1 hora com ele, na qual ele falou tudo, me dizendo como a posição era atraente. Mais dinheiro, nada além de supervisão, uma secretária em tempo integral, e eu podia marcar a maioria das reuniões para o dia, para que eu não tivesse que sair à noite. Nunca disse uma única palavra sobre mim mesma, apenas que estava tudo em meus papéis em um arquivo em Northwestern University. Bem, ele ligou hoje novamente e esperava que eu fosse fazer um lanche no trabalho editorial, porque ele pensou que eu podia fazer uma contribuição única para Glenville. Eu lhe disse que estava fora de questão para este ano, e ele não iria querer alguém cuja lealdade e atenção estivessem divididas, e que eu não iria querer aceitar um trabalho no qual não pudesse jogar todo o meu coração e alma. Mas você não acha que é interessante? É interessante para mim por 3 razões. Primeiro e menos importante, foi a satisfação de saber que o trabalho era meu, sem questionar. Depois provou que a solução da situação do Parque Ridge era uma demonstração espiritual, pois desta vez não havia nada deste negócio de devo ou não deveria. A resposta foi clara e simples, sem hesitação, e o melhor de tudo, sem a sensação de ter desistido de nada, a liberdade perfeita. O mais importante era a prova de vários princípios do caminho infinito, que quando se tem Deus, o mundo inteiro vem para depositar seus tesouros a seus pés. Só que então não os queremos mais. No início de 1955, comecei a orar por aqueles que, para todos os efeitos e propósitos, eram meus inimigos. Não orei por eles para que algo viesse até mim, mas apenas para que não houvesse nenhuma barreira entre mim e minha realização de Deus. E então me vi realmente querendo beneficiá-los. A ausência de desejo também entrou. Apenas uma coisa contava, e olha o que veio sem ser procurado. Você não acha que é lindo? Me ajuda no meu trabalho com os outros ter visto o princípio operando de forma tão inconfundível. Falando em reação, não estou vivendo muito bem esse aspecto do ensino, pois estou reagindo com grande alegria à sua iminente visita. Se eu não sossegar, você provavelmente virá e me levará a dar umas piruetas,
Sou tão grata por tudo que até vale a pena dar umas piruetas. Com carinho, Lohane. 8, 9 e 10 de agosto de 1955, a caminho de Nova York, Londres, Europa, África do Sul e em todo o mundo, Joel parou em Chicago para discutir o livro projetado e os aspectos mais amplos das atividades do Caminho Infinito. Ele trouxe consigo transcrições da classe privada de Chicago, 1955, e do grupo de estudo de Kailua, de 1955, Bobina 17, perguntando se eu poderia usá-las como base para um livro a ser publicado em Londres. Eu deveria tê-lo pronto nos próximos meses para ele levar a esta editora enquanto ele ainda estivesse na Inglaterra. Aceitei de bom grado empreender o trabalho, grata por ele ter me confiado um trabalho tão importante. Quase que imediatamente, ele produziu outro conjunto de documentos, alguns pedaços desorganizados de material, sobre a meditação que sua secretária havia retirado de alguns dos seus escritos já publicados. Enquanto ele me mostrava isso, ele disse de forma um tanto queixoso: devo fazer um livro sobre meditação para Harper's e isso é tudo o que tenho. Sem medo, minha resposta rápida foi: você gostaria que eu fizesse isso? Reunisse todos os materiais pertinentes de suas fitas e algum de seu material mimeografado? Esta oferta teve uma rápida resposta afirmativa em Joel. Esses poucos dias da estadia de Joel naquele mês de agosto me deixou comprometida com o trabalho de preparar 2 livros do trabalho de Joel para publicação. Assim, foi lançado o trabalho extenuante, mas gratificante, que consumiu grande parte do meu horário de trabalho, invadiu o tempo que normalmente teria sido dado para dormir. Joel também concordou em conversar com os estudantes em Chicago. Curiosamente, a hora escolhida para essa reunião foi o primeiro aniversário da abertura do Centro de Estudos do Caminho Infinito. Esta memorável palestra foi posteriormente incorporada na Carta do Caminho Infinito de 1974, sobre o título Descascando as Cascas das Cebolas. Nos últimos dias de sua visita, dirigimos pela região para almoçar na fazenda Honeybee Farm, ocasião em que eu choquei com uma filosofia que me transportou por muitos lugares difíceis. Espere o melhor, mas esteja preparada para o pior. A longa viagem me deu a oportunidade de contar a Joel mais sobre meus primeiros anos de vida. Quantas brigas e disputas aconteciam em nossa casa, em nossa mãe e nosso pai. Finalmente, pouco antes do meu 11º aniversário, nossa mãe anunciou abruptamente que estava deixando nosso pai e nos levando com ela para Chicago. No início do ano seguinte,
o processo de divórcio foi iniciado. Por alguns anos, nosso pai pagou a pensão alimentícia e depois parou, insistindo em um acordo. Por anos lutamos, vivendo dias difíceis, porque meu pai não tinha senso de responsabilidade em prover suas filhas e parecia não se importar com o que acontecia com elas. A história de Jesus tirando o dinheiro do tributo da boca do peixe me impressionou muito. Acreditei totalmente, sentindo-me certa de que poderia ser a experiência de qualquer um que aceitasse verdadeiramente tal possibilidade. Eu estava em um dilema, no entanto, porque nunca tivemos peixes. Minha mãe havia passado 2 anos de sua adolescência na Noruega, país de seu pai. Ela tinha tanto peixe que nunca o teria em casa depois dessa experiência. Enquanto mamãe martelava o bife redondo para torná-lo tenro, esta criança de 12 anos ficava olhando, esperando que o dinheiro de que precisávamos aparecesse de alguma forma. Essa era a fé de uma criança, e embora não houvesse um milagre tangível, talvez o milagre tenha sido que sobrevivemos. Quando casualmente falei sobre meu pai, nunca ter mencionado suas filhas em seu testamento e deixá-las sem um centavo, acrescentando: teria feito uma grande diferença, mas agora não importa. Joel respondeu pensativamente com: não a você, mas teria feito para ele.